Caros catequistas da nossa Diocese de Paulo Afonso, caros padres da nossa Diocese e todo o povo de Deus, nós estamos no mês de agosto e estamos na semana da vocação do Dia do Padre. Então, eu quero refletir com vocês um pequeno texto sobre a vocação sacerdotal, a fim de que também os nossos catequistas, o nosso povo, conheça esta experiência profunda da missão do sacerdote. Então, vamos refletir este pequeno texto a partir de 3 pontos básicos. O primeiro, chamado a vocação sacerdotal. O segundo, chamado a configurar-se a Cristo pastor-servo. E o terceiro, chamado a cuidar do rebanho de Deus. Então, chamados para o seguimento de Jesus Cristo, no chamado à vocação sacerdotal, é ir descobrindo o seu projeto, identificando-se com ele e aceitá-lo, testemunhar no mundo. A vocação sacerdotal específica do ministério ordenado tem suas bases na existência sacerdotal comum de todos os cristãos, que é o batismo, né? Conforme o texto 93 da CNBB, no número 47. O vocacionado ao sacerdócio é tomado do meio do povo para representar o povo de Deus nas relações com Deus, para oferecer os dons e sacrifícios pelos pecados. Esta é uma citação da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1. A vocação e o ministério sacerdotal são dons de Deus à sua igreja, para continuar a missão do Cristo, que é bom pastor. A vocação não é uma escolha nossa, mas a resposta deve ser nossa. A partir do discernimento, nós vamos descobrindo a vocação que o Senhor nos chama a viver. A partir da escuta da palavra, tomamos a consciência de que Ele nos escolhe e nos envia a missão. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para ir e dar frutos. Né? Citação de São João 15, versículo 16. A Igreja acolhe os vocacionados a sacerdócio, acolheu a todos nós, presbíteros, hoje também na nossa vocação sacerdotal, acompanha a formação, acompanhou a cada um de nós também como presbítero hoje, acompanha os novos formandos de hoje, né? E ajuda no discernimento do seguimento de Jesus Cristo, que é necessário para se tornar pastores do povo de Deus para pelo sacramento da ordem. Então, a vocação sacerdotal tem esta função e esta definição da nossa missão no meio do povo, escolhidos e enviados a servir o povo de Deus. O chamado a configurar-se a Cristo pastor-servo. O segundo ponto, a caminhada do vocacionado ao ministério sacerdotal deve ser acompanhada num processo de inserção pastoral, né? Uma vivência pastoral no discernimento da vocação, da convivência fraterna, que acontece através das motivações do trabalho das pastorais das paróquias, das comunidades, dos movimentos, né? Depois, esta formação também ela é complementada e aprofundada, acompanhada nos seminários, né? E aí onde deve se configurar no processo da nossa formação, que continua uma formação permanente mesmo depois de ordenados, se configurar toda a nossa formação no Cristo bom pastor, do pastor servo, né? Porque toda a formação dos candidatos ao sacerdócio é destinada a dispô-lo de modo particular à formação humana, né? Configurar, comungar da caridade de Cristo bom pastor. E o objetivo pastoral de inserção da nossa vida assegura a nossa formação também como pessoa humana, né? A nossa formação espiritual, a nossa formação intelectual, né? Que caracteriza inteiramente a formação dos sacerdotes, dos futuros sacerdotes, né? Como está dito lá na Pastore Dabo Vobis, de São João Paulo II, número 57. Pelo sacramento da ordem, o ministério ordenado é configurado de forma especial com Cristo pastor, né? Em persona Christi. Significa o sacerdote e o presbítero, ele deve apresentar ao mundo a pessoa de Cristo, né?
Também é uma citação da pastora Ida Bovalves, número 5. Nesta identificação com Cristo se insere sua vida, sua vocação e sua missão. A missão do sacerdote, do presbítero, é inserida na pessoa de Cristo, né? A formação, a vocação e a missão também. O sacramento da ordem foi instituído na última ceia, com a Eucaristia, né? E nesta última ceia nasceu esta experiência profunda do mandato de Jesus, né? E fazer isto em minha memória, fazer toda aquela experiência, né, de elevar o pão da vida, que é o Senhor, na memória de Cristo. A Eucaristia é a fonte principal da espiritualidade presbiteral, da vida do sacerdote, da vida do padre, né? É o fundamento do ministério dos presbíteros. Os presbíteros são na igreja e para a igreja uma representação sacramental do próprio Cristo, nos diz também o documento da pastora Ida Bovalves, no número 15. Né? Então, configurar-se no chamado de Deus como um pastor servo, né? Para estar a serviço do povo de Deus. O terceiro ponto, chamado a cuidar do rebanho de Deus, né? Como pastor servo, é aquele que está disposto também a cuidar deste rebanho, cuidar deste povo, ao qual Deus o escolheu e o enviou também. O sacramento da ordem, concedido aos ministros ordenados, instituído pelo próprio Cristo, confere aos presbíteros a missão de cuidar do povo de Deus. Como nos diz o apóstolo Pedro, né? Ser pastores do rebanho de Deus. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Né? Isto nos diz que os ministérios ordenados não são apenas administradores, né? Os ministros ordenados não são apenas administradores em suas dioceses e em suas comunidades paroquiais. São, sim, fiéis cristãos que receberam o sacramento da ordem como uma marca perpétua na alma que não se apaga jamais. Então, o sacerdote não é somente um administrador, né, das atividades, das ações pastorais, das ações administrativas da sua paróquia, da sua diocese. Ele é, antes de tudo, primeiro de tudo, um fiel cristão, né, que acolhe este chamado de Jesus, que acolhe esta missão de Jesus para conduzir também o povo de Deus. É claro, dentro depois de todas as funções que lhes são atribuídas, mas a primeira é esta identificação com Cristo, que cada um de nós recebemos e levamos na vida, né? E importante para cada um de nós. Esta marca, que é perpétua na nossa alma, constitui nos ministros de Cristo, mestre da oração, para servir não só a si mesmo, mas ao povo de Deus. Então, como Cristo é o mestre da oração, o padre e o sacerdote é chamado também a exercitar esta experiência profunda da oração, né, para cada dia também servir, não a si mesmo, não estamos aqui para ser servidos somente, mas para servir ao povo de Deus, né, e se deixar conduzir por esta vida de oração. Os ministros ordenados, não ao receberem o sacramento divino, o chamamento divino, oferecem o próprio testemunho da vida. Então, é uma outra dimensão fundamental da missão do sacerdote e do ministro ordenado, testemunhar na vida a experiência de Cristo. São, assim, mestres da oração também e amigos de Deus para cuidar com zelo de todos os vocacionados e vocacionadas, homens e mulheres que desde o batismo foram chamados por Deus a uma vocação. Então somos chamados também a cuidar das vocações que Deus vai fazendo nascer na vida de cada jovem, dos catequistas, dos missionários, dos leigos, né, daqueles que vão sendo chamados a exercer uma missão na comunidade, na vida de fé. Então, esta é a missão do padre, a missão de cada um de nós da vida sacerdotal. Então, como diz o padre Antônio Chevrier, o padre deve ser um bom pão na vida da comunidade, um bom alimento na vida missionária da igreja, para ser cada dia mais, seguindo Jesus Cristo de perto, ser sinal também do reino na vida dos irmãos, no cuidado com o povo. Então, são estes pontos que eu queria colocar, partilhar com vocês, nesta pequena reflexão sobre a vida sacerdotal, a vocação do sacerdote. Que Deus abençoe a todos e até um outro vídeo, um outro momento.